Eu vi algumas imagens aéreas ali de Brasília e o Horta conversou com a gente na segunda-feira, falou sobre como a situação está seca ali, né? O clima seco, o tempo bastante seco, com queimada, inclusive no Parque Nacional, e eu achei que parecia um deserto, porque a gente vê aquelas grandes áreas da esplanada, todas assim de terra, né, batida, a gente não vê aquele gramado vivo, então me pareceu meio deserto, mas eu não vi essa imagem que você se referiu lá da Veja, eu vi algumas imagens aéreas da CNN, inclusive tem uma imagem que está circulando bastante, mostrando que não estava tão cheio. Eu acho que é isso. É por conta do investimento que se fez, né? E várias reportagens trouxeram isso durante a semana. Talvez a expectativa fosse de mais gente. Os próprios tratores parece que se dispersaram, né? Estavam lá pela manhã, depois acabaram se dispersando por ali. Enfim, mas também eu não sei se dá para falar sobre ter flopado, né? Foi um ato, teve seu impacto, como você colocou, um ataque a essa questão eleitoral, né? Porque ele transformou em comício aquilo tudo, né? E eu queria, você mesmo cita, né, em relação a munir a manada, munir esse gado, né, é um discurso que mune muito essa base dele, mas Miro, ele não consegue com isso furar a bolha, né, ele não consegue capturar novos eleitores quando ele faz isso, quando ele radicaliza, inclusive há uma expectativa da própria campanha de Lula por essa radicalização, porque é isso, não o leva a ter mais votos, e ele, as pesquisas mostram, não tem mais nada para tirar da cartola nesses 25 dias que restam para o primeiro turno. Ele já fez tudo que ele podia fazer. Então, ele já fez as medidas, o pacote de bondade, que as pesquisas mostram, né, que não trouxeram eleitores para ele. Podem ter melhorado a avaliação em relação ao governo, e, de fato, os números são melhores. Mas não trouxeram eleitores para ele. E com esse discurso, ele afasta quem ele precisa conquistar. Ele afasta as mulheres, e esse papo de imbrochável é ridículo. Mulher nenhuma compra esse discurso. Então, ele afasta mulheres, ele afasta o público evangélico, eu imagino, quando ele usa esse discurso do imbrochável, né? É uma coisa que não pega bem. Então, eu acho que ele afasta quem ele precisa capturar justamente. Vamos ver agora como vai ser o Rio de Janeiro, de fato, mas eu tenho essa avaliação que ele não consegue novos eleitores com tudo isso, Miro. Não, eu acho que ele está jogando todas as fichas. Ele joga as fichas num processo propriamente eleitoral, utilizando a caneta, né, de forma demagógica, eleitoreira, né? Então, são essas várias bondades, entre aspas, uma sequência de bondades, né, puramente eleitoreiras, bondades, inclusive, que estão datadas. É dezembro desse ano, né, depois da eleição ninguém sabe, né? Então, ele faz isso, ele tenta passar na propaganda eleitoral a imagem de um Brasil como se fosse um paraíso, está tudo bem, a economia está bombando, o Brasil está superando a inflação, é a propaganda dele na televisão, e nas redes sociais é a baixaria, né? Então, a estratégia de comunicação tem dois planos, um plano dirigido pelo Centrão para a televisão e outro plano dirigido por esse esgoto bolsonarista para as redes sociais com as baixarias. Isso ele está fazendo. Isso, por enquanto, não fez com que ele explodisse nas pesquisas, não fez com que ele baixasse também, né? O esforço dele é chegar ao segundo turno. Esse é o grande esforço dele, porque aí é uma segunda eleição e é onde justificaria um discurso golpista. É muito difícil ele justificar um discurso golpista quando você elege 513 deputados federais, 1 quilo de deputados estaduais, governadores nos 26 estados e no Distrito Federal, senadores, né, nos 27. É muito difícil você justificar um discurso fraude. Fraude, está todo mundo eleito, como assim fraude? Agora, num segundo turno, ele pode tentar esse discurso da fraude. Por isso que era importantíssimo resolver essa parada no primeiro turno, por isso que era importantíssimo que caísse a ficha dos ciristas realmente democráticos sobre o que vai significar o voto deles. Não vai dar para ir para Paris. É bom eles pensarem seriamente nisso. É bom os MDBistas democráticos que sabem o que foi a luta pela redemocratização do Brasil pensarem nisso, né? Para evitar um segundo turno. Ele está apostando todas as fichas no segundo turno. A atividade de hoje foi a atividade de campanha eleitoral. Por isso que é um crime eleitoral. Ele se apropriou, ele sequestrou o bicentenário da independência. Olha o crime desse cara. Ele está se apropriando da bandeira do Brasil, está se apropriando do bicentenário da independência, está se apropriando da palavra liberdade. Ele está dizendo que é a luta pela liberdade. Liberdade de torturador, de ditador? Que liberdade é essa? Mas ele vai se apropriando.
Então ele utilizou como palanque eleitoral para juntar a gadaiada dele para a reta final. O que mostra o seguinte, nós vamos ter uma reta final que vai exigir, na minha opinião, muito esforço, muita militância. Essa turma sai desses atos com gana. Eu vi, Thalita, vi vários depoimentos que me deixaram tristes, de gente do povo. Não era pastor, bispo ou apóstolo, mercador da fé, não era milico aposentado, miliciano fardado, não era empresário, não era esse papagaio, esse louro José, esse velho da van, não era. Era gente do povo, repetindo o discurso do Bolsonaro. Aí o jornalista perguntava, mas e a denúncia de 51 imóveis pagos com dinheiro vivo? E o cara falava, não, mas isso não é corrupção, é fruto do trabalho dele, da família dele. Amigo, o que é isso? Você emburreceu? O que houve contigo? Você está tapado, bicho. Acorda, ô topeira. Né? Mas o cara repete o discurso. Então, essa atividade de hoje serve para essa galera sair a 200 por hora em campanha. Haja bandeira do Brasil, que eles se apropriaram também, sequestraram, usurparam. Haja bandeira do Brasil em janela de prédio, em casa. Né? Eles vão para a campanha com muita disposição. Eles ganharam gás. Se isso vai reverter o voto ou não, não sei. Mas eles ganharam gás. Nós vamos precisar de muito gás para enfrentar esses 25 dias que faltam. A impressão que eu tenho, né, desses atos de hoje, vamos ver ainda o Rio, né? Mas a impressão que dá é que é isso. Serve como motivador para a reta final da eleição e serve como isso. Você vê, as faixas em São Paulo, dia de chuva, dificuldade, bababá, as faixas em São Paulo são todas batendo no STF, comparando o STF à Cracolândia, batendo no Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes virou o alvo dessa turma, né? Essa turma tá com sangue nos olhos, tá com vontade, né? Os atos de hoje servem para isso. Deu ração para essa galera. Faz todo sentido, é isso. Eles ganham um gás novo pós esse 7 de setembro, de qualquer forma, para fazer campanha, para ir para a rua, para continuar com esse discurso e reverberar essa voz de Bolsonaro, né?